rapidinho, gente, aprender mais meios, né, de você lidar com essa informação, de você tratar, né, o tratamento da informação. Tratar essa informação aqui que nós coletamos, né, na nossa pesquisa. Vamos aprender mais ferramentas. Vamos aprender o que é moda, gente. O que é moda? Moda, ó, a gente usa, não vai escrever moda, a gente escreve só MO, tá bom? MO é moda. Aí você pergunta, professor, você agora é um estilista? Não, não é isso não. A moda tem vários significados, né? Tem a moda lá de moda, né? De roupa que a pessoa está usando, moda de cabelo, mas também tem a moda da matemática, tá bom? O que é a moda da matemática, gente? Ela tá lá dentro da estatística. O que é a moda, né? É o quê? É o dado que mais aparece, é o que tem maior frequência. Então não é difícil nós analisarmos isso, não é isso? Vamos olhar lá para a nossa pesquisa que foi feita, olha só. Qual é, gente, o que mais aparece? Qual é, ó, da pesquisa que nós fizemos, qual é aqui da idade, né, que foram as idades, qual é a que mais apareceu? Aqui tem 12 anos, né, ó. Aqui tem 12 anos, tem 3 pessoas, não é isso? É só ver aqui, ó, a frequência dela é 3, que é a maior de todas. A frequência relativa é 30%, que é a maior de todas, tá bom? Então, 12 anos. Então, qual é a minha moda aqui? Qual é a minha moda nessa pesquisa? A minha moda é o quê? É o 12, tá bom? Então, a minha moda é o 12. Então, na pesquisa que vocês forem fazer, vocês vão ter que também descobrir qual é a moda, que seria, por exemplo, a série que foi mais votada. Ah, professor, e se tiver empate? Se tiver empate, gente, a moda vai ser quem? Vai ser as 2 séries que foram mais votadas. Por exemplo, aqui, se eu tivesse mais uma pessoa de 13 anos, tá bom? Então ficaria 3 e 3, tá bom? Então qual seria a moda? A moda seria 12 e 13. Como nessa aqui só o 12, né, teve uma que foi a maior de todas, que foi há 12 anos, né? Então é só 12. Mas se tiver empate na maior frequência de todas, então a moda vai ser as 2. Ou seja, a moda, né, o que mais está em moda, o que mais está aparecendo, o que mais acontece é o quê? Que as pessoas tenham 12 anos ali no 8º ano. É isso que essa análise do dado, né, indica para a gente. Uma outra análise que nós podemos fazer, né, com os dados, gente, é o quê? É a mediana, tá bom? O que é a mediana, gente? A mediana a gente vai usar como MD, tá bom? Mediana, gente, é o quê? É o dado do meio, tá bom? É o do meio mesmo, é o do meio, não é isso? Só que, gente, a mediana, ela engana muita gente. Por quê? Para você descobrir o dado do meio, né, você tem que botar primeiro tudo em ordem, tá vendo? Tem que estar na ordem, tem que botar os dados em ordem. Então você vê como é importante, né, a questão do rol, tá bom? Como é importante a questão do rol. Por exemplo, mas a mediana é uma coisa que a gente não pode usar em todas as pesquisas. Por exemplo, se você for pesquisar a série preferida das pessoas, né? Isso, não existe a série do meio, né? A mediana aqui é quando os dados que você obtém são números, tá bom? A gente pode usar ela quando os dados que nós obtemos são números. Então vamos ver aqui algum exemplo da mediana. Aqui, eu fiz uma pesquisa estatística, né? Não importa qual foi, eu fiz uma pesquisa estatística e eu obtive, por exemplo, os dados 7, 1 e 4, tá bom? Por exemplo, olha só, um exemplo. Eu quero saber, né, dentre os meus irmãos, tenho 3 irmãos, tá bom? Quero saber dentre os meus irmãos quais deles a quantidade de copos de água que cada um bebe por dia. Aí um me respondeu, essa é a minha pesquisa, beleza? Minha população é quem? São meus 3 irmãos. Aí um me respondeu, eu bebo 7 copos de água por dia. O outro me respondeu, eu bebo um só. Então, tá mal, tem que beber mais, né? Beber água saudável. E o outro falou, eu bebo 4. Então, beleza. Então, meus dados são quem? 7, 1, 4, beleza? Então, vou calcular o quê? A mediana deles. A mediana é o do meio, né? O do meio aqui é quem? 1. Então, essa aqui é minha mediana. Não é isso? Mentira. Por quê? Primeiro eu tenho que botar o quê? Tenho que botar na ordem. Então, colocando na ordem, tcharam, vai ficar como? Quem é que é a ordem? Começa do 1, né? 1, depois 4, depois 7, não é isso? Então, a mediana, né? A mediana desses dados aqui é quem? É o 4, tá bom? Então, a mediana que eu obtenho aqui é 4. Viram só, gente, como é que as pessoas
erram bastante a questão da mediana, elas esquecem de botar na ordem, tá bom? Em concurso, a pessoa erra muito isso, né? Já vai botando lá e tem a opção para marcar um, e você marca e erra, tá bom? Então essa aqui, gente, é a mediana, tá bom? A mediana aqui é 4. A mediana, ela não dá assim nenhum indício pra gente, ela só diz qual é o do meio, tá bom? Qual é o do meio. Ela é importante para alguns outros tipos de pesquisa, né? Mas lembra, ela sempre pode ser usada, só pode ser usada quando tiver números, tá bom? Porque aí você tem como colocar na ordem, tá bom? Mas a moda não. A moda, ela pode ser usada para qualquer tipo de pesquisa estatística. Porque ela é o quê? Ela é o dado que mais aparece na nossa pesquisa. Vamos aqui então agora ver mais exemplos, né, da aplicação da mediana, né? Porque você viu que no outro caso, né, eu tinha só 3 dados, né? Isso, 3 dados. Então foi fácil achar o do meio. Mas como é que eu faço, né, quando eu tenho 4 dados, né? Qual é o do meio aqui, né? Vamos ver sobre isso, tá bom? Então, de novo, eu fiz uma pesquisa estatística, né, com meus amigos, né? Eu escolhi, minha população vai ser 4 amigos só, tá bom? Porque assim, isso também é bom para vocês fazerem na pesquisa de vocês. Não perguntar para vários. Assim, você limita o grupo, né? Bota assim, vou perguntar para 10, né? Ou vou perguntar para 20. Hoje em dia, né, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, é muito fácil você ficar fazendo esse tipo de pesquisa, muito fácil. No Instagram tem até como você fazer uma postagem, né, já botando para a pessoa clicar sim ou não, né, isso. Então isso também tem a ver com a pesquisa que você pode usar. Você pode usar isso nos seus dados de pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Aqui, a pesquisa que eu fiz foi a seguinte. Eu perguntei para 4 amigos meus. Quanto tempo por dia, quantos minutos, né? Quantos minutos por dia você estuda? E aí, quantos minutos por dia você estuda? Um respondeu 10 minutos. O outro respondeu, rapaz, eu estudo só 4 minutos por dia. E vocês, gente? Me respondam aí vocês. Vocês estudam quantos minutos por dia? O outro falou, não, eu estudo 130 minutos por dia. Isso aí é o quê? Dá 2 horas e 10 minutos, né? O cara é bom. O outro falou assim, não, eu estudo só 3 minutos por dia. Então, gente, qual é o do meio aqui, né? Espero que vocês não caiam nesse engano, né? De já querer achar que é a resposta. Lembra? Primeiro temos que colocar em ordem. A mediana primeiro tem que colocar em ordem para depois você descobrir. Então, ó, 3, 4, 10, 13, tá bom? Então, gente, a mediana aqui, gente, tem aqui alguém do meio? Não tem, né? Ninguém aqui é do meio, não é isso? Então, os do meio, né? Então aqui, na verdade, quando a quantidade de dados que nós tivermos, né, for par, não é isso? For par, e aqui é par, né? Nós temos 4 dados, né? Os do meio são sempre 2, tá bom? Quem aqui são os do meio? Fica claro você ver, né? É o 4 e o 10, tá bom? Esses são os do meio, esses são os do meio. Então, como é que eu vou fazer para descobrir quem vai ser a minha mediana desses dois? Eu vou somar os dois do meio e vou dividir por 2, ó. Então, a minha mediana vai ser quem? Eu vou somar os dois, 4 mais 10, e vou dividir por 2. Vou somar e dividir por 2. Então, vai ser 14 sobre 2, que vai dar 7. Então, ó, a minha mediana, ela tá aqui no meio, né? 7, não é isso? Ninguém disse que estuda 70 minutos por dia, mas a minha mediana, né, ela indica qual é o meu dado central, o meu dado do meio, tá bom? Então, ó, alguns estudam 3 minutos, outros 4, outros 10, outros 130 minutos, mas ninguém estuda 7 minutos, né? Mas tanto faz, não importa, a mediana ela me dá o termo que é do meio aqui, tá bom? Do meio. Então vamos agora analisar a nossa mediana daquela primeira pesquisa que nós fizemos, não é isso? A primeira pesquisa que nós fizemos, que era da idade dos alunos do 8º ano. Então, ó, quem aqui vai ser a nossa mediana, gente? Primeiro, repara o seguinte, ó, 10, não é isso? A gente tem, ó, um número par de dados, não é isso? A quantidade par de dados. Ó, aqui, ó, nossos dados estão aqui em rol, não é isso? E repara, ó, nós já colocamos eles o quê? Na ordem, tá bom? Porque a mediana tem que ser na ordem, tá bom? Então, ó, 10, tá bom? 10. Então, eu sei que vão ter 2. Vão ter dois termos do meio, né? 2 dados do meio. Então, ó, esse não é, ó. Vou pegando pelas pontas para ver qual do meio, ó. 11, 15, 14. Então, ó, o meu do meio tá aqui, tá vendo? É o 12 e 13, tá vendo? É o 12 e 13 aqui do meio. Esses são os do meio, tá vendo? Por quê, ó? Vai sobrar aqui quantos? 1, 2, 3, 4. Vai sobrar 4 aqui. E vai sobrar, ó,
1, 2, 3, 4. 4 aqui. Então, os meus do meio aqui são quem? 12 e 13, tá bom? Então, eu vou lá e vou calcular agora a minha mediana deles. É o quê? A mediana vai ser quem? 12 mais 13 dividido por 2, não é isso? Quando é par, eu pego os dois do meio e divido por 2. Somo e divido por 2. Vai dar 25 dividido por 2, dá 12,5. Repara que 12,5 realmente, 12,5 está aqui, ó. Entre 12 e 13 está o 12,5, tá bom? Que é o 12,5, tá bom? Então essa aqui é a minha mediana. Tudo bem, gente? Se você quiser saber a posição do meio, né, para não ter que ficar fazendo esse trabalho todo aqui de ficar fazendo assim, 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 V, se você quiser saber só a posição do termo do meio, é o seguinte, né? A mediana não é par, não é isso, não é par. Então, por exemplo, aqui não tem 4. Aqui tem 4 dados, né? Então, você pega o 4, né, e divide por 2, tá bom? Vai dar quanto? 2, né? Isso dá 2. Então, ó, isso significa o quê? Que o segundo termo vai ser o primeiro, que é o do meio. Ó. Então, ó, 1, 2. Então, esse aqui é o primeiro, que é o do meio. E o segundo vai ser o próximo. Então 2, 4 e 10, tá bom? Então, ó, é o meu segundo termo e o meu terceiro termo, tá bom? Os meus termos do meio. Naquele caso aqui, né? Como tem 10, pega 10 e divide por 2. Vai dar quanto? 5, né? Então, o meu quinto termo vai ser o do meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu quinto termo, que é o do meio. E o próximo, o sexto termo, né? O sexto dado, vai ser o 13. É também o outro termo, que é o do meio. Tá bom, gente? Então, é assim que a gente vê a posição dos termos do meio quando é ímpar. Quando é par a quantidade, né? Quando vai ter 2. E quando for ímpar, né? É mais fácil ainda, né? Quando for ímpar, é só você ver. Não tem 3 no meio? 3 no meio, né? Tem 3. Desculpa. Tem 3 dados, né? Tu soma 1. 3 mais 1 dá 4, né? Agora pega esse 4 e divide por 2, tá bom? Então vai ser o meu segundo termo, tá bom? Meu segundo termo. Então, ó, primeiro, segundo. É o segundo, tá bom? Então, sempre que for ímpar é assim, tu soma 1 e divide por 2 a resposta, que você vai achar a posição do termo do meio. E esses esquemas para achar a posição é bom quando a gente tem uma quantidade muito grande de dados, né? Para calcular a mediana é muito complicado você ficar contando assim. Ainda mais se for par, né? Então, assim é um modo legal. Vamos ver mais 2 casos, né? Para tratar a informação que nós obtemos na nossa pesquisa. Medidas e estatísticas, gente. Vamos agora aprender mais ferramentas para tratar os dados que aparecem na nossa pesquisa, tá bom? Existem várias, gente, várias mesmo. Mais do que vamos ver aqui. Mas essas aqui já são ótimas para nós tratarmos os dados da nossa pesquisa, tá bom? Medidas estatísticas. Vamos ver, gente, a média aritmética. A média aritmética, gente, a gente escreve ela como MA, tá bom? MA, média aritmética. Gente, essa medida aqui, esse tipo de medida aqui que vamos fazer, é um tipo de medida com os dados, tá bom? Por exemplo, você pode medir várias coisas. Ah, vou pegar uma régua e vou medir quantos centímetros tem daqui até aqui, tá bom? Eu estou medindo essa folha, tá bom? Essas medidas, nós vamos medir os nossos dados que vamos obter na nossa pesquisa. Só que essas medidas que vamos ver agora são medidas centrais. Então, ela, assim mais ou menos parecida com a mediana, né? Ela vai nos dar mais ou menos o dado central, o dado que mais aparece, essas coisas, tá bom? Então, quem é a média aritmética, gente? A média aritmética, ela é o quê? É uma conta que nós fazemos com os nossos dados. Vamos pegar todos os dados que nós obtemos, vamos somar todos eles e depois dividir pela quantidade de dados, tá bom? Olha só então, vamos lá. Ó, média aritmética, tá bom? Ó, vou somar, vou fazer esse cálculo com aquela primeira pesquisa que nós fizemos, tá bom? De alunos do 8º ano. Então, ó, vou somar, tá vendo? Todos os dados que eu obtive. 11 mais 11, mais 12, mais 12, mais 12, mais 13, mais 13, mais 14, mais 14, mais 15. E vou dividir pela quantidade. É sempre assim para a média aritmética. Soma tudo e divide pela quantidade. Se você fizer isso, vai obter o quê? Vamos obter 127 dividido por 10, tá bom? Que é muito fácil fazer essa conta. É só a gente andar com a vírgula para trás. Vai dar 12,7. O que isso significa para a gente? Existe idade, gente? Existe idade de 2,7 anos? Não existe. 12,7 anos? Não existe, né? Então, a gente pode simplesmente chegar aqui, ó, e
nem fingir que nem tem essa vírgula aqui, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. A média aritmética foi quanto? Foi 12, tá bom? Foi 12. Aqui eu errei aqui, sem querer eu errei, tá bom? A média aritmética, vamos arredondar ela aqui para 12, tá bom? Então o que ela indica pra gente? Indica que a média dos alunos que estão nessa turma de oitavo ano é o quê? 12 anos, tá bom? A média aritmética, gente, é muito usada no futebol para saber, por exemplo, a média de gols, né? Isso, a média também que você tem, né? Por exemplo, você faz duas provas, né? Aí você pega soma as duas, né? A nota das duas e divide por 2. Isso é uma média aritmética, tá bom? Se tiver só dois dados, né, numéricos, e lembra, essa medida aqui, gente, é para dados que são números, tá bom? Se tiver só dados numéricos, a gente vai ter que somar os dois, né, e dividir por 2, porque tem só dois. Desculpa, se tiver só dois dados numéricos, vamos ter que somar os dois e dividir por 2, porque tem só 2. Aqui, como tem 10, dividimos por 10. E nós vemos que a resposta deu 12, tá bom? Então, isso significa o quê? Que a média de idade, né, nessa turma de oitavo ano é 12 anos. Vamos ver mais um tipo de medida, né, que é a média geométrica. Então, tem a média aritmética e vamos fazer agora a média geométrica. O que é, então, gente, a média geométrica? Ela é chamada de MG, tá bom? Então, a média geométrica é o seguinte, vamos ter que multiplicar todos os números dos nossos dados, né? Todos os números, e tirar a raiz deles, mas a quantidade de números vai ser o índice da raiz. Então, fica difícil fazer a média geométrica, por exemplo, daqueles dados que nós tivemos, né? 11, 11, 12, 12, 12. Imagina, multiplicar todo mundo e depois tirar a raiz de índice 10. Vai ficar muito grande, né? Então não vale a pena. A média geométrica, vamos ver ela então aqui aplicada no exemplo onde tem só números menores. Então, eu fiz uma pesquisa e obtive dois dados, né? 8 e 2, tá bom? Então, qual é a média geométrica entre eles, tá bom? Vai ser quem? Vou multiplicar eles dois e vou tirar a raiz de índice 2, porque eu tenho só dois números, 8 e 2. Então, vai ficar a raiz de 16, que é 4. E agora, se eu chegar aqui e também calcular, aproveitar, né, para treinar a média aritmética desses números. Então, como tem só dois números, eu vou somar eles e vou dividir pela quantidade, que é 2. Tá vendo? Então, ó, 2 mais 8 dá 10, dividido por 2 dá 5, tá bom? Então repara que a média aritmética ficou maior do que a geométrica. E repara que as duas estão aqui, ó, entre esses dois termos, tá bom? Então essas médias, elas são médias centrais. Ela sempre fica geralmente no meio dos dados que você tem. E isso aqui não é uma coincidência, tá? Que a média aritmética foi maior que a geométrica. Isso é uma regra geral. Sempre a média aritmética ela é maior ou igual do que a média geométrica, tá bom? E ela vai ser igual quando? Quando os números forem iguais aqui. Se aqui forem números iguais, a média geométrica vai ser igual à média aritmética. Você pode testar, fazer, por exemplo, 2, 2. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, lembrando que a média geométrica e a média aritmética, elas só podem ser usadas para números, tá bom? Dados que são números, dados numéricos. Então, fiquem espertos aí com a média geométrica, a média aritmética e toda essa questão da estatística, de tratar os dados, e preparem a sua pesquisa estatística, escolhendo o tema, a população que você vai perguntar, pode ser só 10 pessoas, tá bom? E é bom que essa pesquisa tenha dados numéricos para você poder calcular as médias, a média aritmética, para você poder calcular a mediana e também encontrar a moda, né? Então, grande abraço, tudo de bom e bons estudos!